Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto agora é porcentagem, atendendo inclusive a um pedido que nos foi feito lá no nosso Facebook, perfeito? No nosso Matemática Muito Fácil lá no Facebook. E aí é uma questão que me diz, que me foi colocada como sendo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vamos fazer essa questão, é uma questão bastante interessante, é um dado que pouca gente vê e quando aparece em exercício sempre causa problema. Existe uma diferença em porcentagem, em dois tipos de preços, ou porcentagem sobre, preço de compra e preço de venda, gente. Quando o lucro é determinado sobre um ou sobre outro. Um lucro sobre o preço de compra é uma coisa, o lucro sobre o preço de venda é outra coisa. Tá certo? Vamos ver esse problema para ver se a gente consegue clarear um pouquinho essa situação, tá bom? Diz assim, ó. Certo objeto foi comprado por R$ 324, tá? Esse foi o preço de compra do objeto, tá claro? Por quanto deve ser vendido a fim de proporcionar um prejuízo, de 8% sobre o preço de venda. Não é sobre o preço de compra, é sobre o preço de venda. Olha bem a diferença, olha só. Se a porcentagem é sobre o preço de venda, ele é o principal. É importante entender isso. Se ele fala que o preço de venda sobre o preço de venda, esse preço de venda é o principal. Vamos sempre aprender isso. Se ele é o principal, ele equivalerá a 100%. Então olha só como é que ficaria o meu problema. O preço de venda eu acabei de determinar, já que é sobre o preço de venda, ele é o principal, ele é 100%. O preço de compra, olha só, o preço de compra, lembra do início, ó, foi comprado por, esse é o preço de compra, esse é o R$ 324. Se a coisa teve prejuízo, gente, e o preço de venda foi 100%, então quer dizer que eu comprei esse objeto mais caro do que eu vendi. Isso quer dizer o seguinte, o preço de compra 324 está para R$ 108. Por que 108? Porque aconteceu um prejuízo de 8%. Perfeito, gente. Essa coisa de preço de compra, preço de venda não é imediato. A gente tem que treinar alguns exercícios para entender corretamente isso. Não é fácil, não, gente. Não é uma coisa imediata que eu falo. Fácil, gente. Qualquer um faz isso. Não, não é assim. É realmente complicado. Não é uma coisa tão difícil. Vamos recordar. O importante é entender o seguinte. Se é sobre o preço de venda, esse preço de venda será equivalente a 100%. O preço de compra vai valer quanto? 108. Ele foi mais, gente. E ele foi acrescido desses 8% que acabaram dando de prejuízo. Perfeito? Então vamos lá. O meu preço P, 100%, foi o preço de venda, tá certo? O preço de compra 324, nós acabamos de ver que ele equivale a quanto? 108%. Por que é maior mesmo, hein? Porque deu prejuízo, gente. Ou seja, esse preço 324 é maior que esse preço de venda 100. Tá bom? Então, vamos lá? Aí eu tenho o quê? Uma regra de 3 simples e direta, aí fica fácil. P está para 324, assim como 100 está para 108. Vamos cortar? 324 é justamente o triplo de 108. Dividindo ambos por 108, eu terei P está para 3, assim como 100 está para 1, e aí fica ridiculamente fácil. Agora ficou fácil, agora sim. O difícil é aqui, gente. O difícil é esse entendimento. E aí eu vou colocar para vocês uma coisa com muita sinceridade. Vocês sabem que eu jogo muito transparente. Não é fácil, não é imediato. Esse problema, por exemplo, porque eu pensei de ontem para hoje, fiquei com ele na cabeça e tal, para tentar chegar à explicação. Eu sinto que a explicação não é a melhor possível, não. Então, gente, dá uma olhadinha com carinho, com cuidado, tenta compreender esse problema. Eu percebo que a coisa não é tão simples de se entender. Preço de compra é uma coisa, preço de venda é outra coisa, e quando a porcentagem é sobre o preço de venda, muda toda a nossa relação. Não é mais sobre o preço de compra. Perfeito? Então eu tenho P sobre 3 é igual a C, aí ficou fácil mesmo, P vezes 1 é P,
3 vezes 100, R$ 300. Ou seja, esse preço, né, esse objeto foi vendido por R$ 300. E isso equivale a um prejuízo de 8% em relação ao que você pagou originalmente na compra. Perfeito? Confesso que esse problema é um problema original, eu não tinha visto problema desse tipo aqui. A gente vê sempre falando em lucro, né? E quando dá prejuízo, dá essa coisa meio doidinha aqui, mas está correto, corretíssimo, resposta correta. R$ 300. E a nossa resposta não tem item lá, não. Resposta: R$ 300. Perfeito, gente? Então, eu confesso a vocês, essa coisa de preço de venda, de preço de compra, é problemático, sim. Então, preço de venda é uma outra história. Eu vou até pegar o gancho e contar a vocês o que é esse preço de venda para que vocês consigam começar a imaginar o que é isso. Por exemplo, quando, por exemplo, um jornaleiro vende uma revista ou um jornal, né, ele ganha 30% sobre o preço de venda. Sabe por que isso, gente? Porque o preço do jornal é um preço tabelado. Então sai da editora, não é isso? A um preço determinado. Vamos supor que um determinado jornal custe R$ 2. Esse é o preço de venda, ele tem que vender aí. E ele vai ganhar 30%, né? E normalmente é essa a porcentagem do jornaleiro, ele vai ganhar 30% sobre o preço de venda. Não tem papo de preço de compra aí. Então isso quer dizer o seguinte, ó, ele vai vender o jornal a R$ 2 e vai tirar para ele 30% desses R$ 2. Ou seja, ele vai tirar 60 centavos em cada jornal que ele venda. Perfeito? Então ele vai devolver à editora R$ 2,40. Agora a gente vai descobrir o preço de compra. Não tem preço de compra aí. O que tem agora é preço de venda. Preço de compra é um detalhe à parte. Perfeito, gente? É diferente quando você vai na rua, compra um objeto por R$ 10 e quer ganhar 30%. Aí você bota esse objeto a R$ 13. Aí você está ganhando 30% sobre o preço de compra. Aqui não, é sobre o preço de venda. Então isso acontece em todos os produtos que sejam tabelados. O comerciante vai ganhar em cima do preço de venda, porque já veio o preço pronto. Então, quando, por exemplo, né, vamos pensar aí, quando um iogurte, né, é oferecido vamos supor, a R$ 2, e o comerciante ganha uma porcentagem sobre isso aí, ele vai ganhar sobre esse preço final, a porcentagem dele é sobre o preço de venda. Tá bom, gente? Eu sei que não é tão imediato, mas entendam essa diferença. Há uma diferença muito grande. Tá certo? Quando você tem um preço tabelado. Isso acontece com o automóvel. Quando a Volkswagen, né, manda um carro com preço, vamos supor, de R$ 40 mil, por exemplo, né, a porcentagem é sobre o preço dessa venda a R$ 40 mil. Porque senão o cara bota 60, 70 e não vende. Então há mais ou menos uma tabela. Mais ou menos isso. Não é como o jornal. O jornal é claro. O preço está lá marcado. Preço, R$ 2. E o cara vai ganhar 30% sobre isso. Tá certo? Então, onde há tabela de preço, toda lucratividade é em cima do preço de venda. Aqui no caso foi sobre o preço, né, de venda, só que aqui deu prejuízo, não deu lucro. Perfeito, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.muito-fácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. É claro que o assunto porcentagem está lá muito bem explicadinho e vale a pena a sua visita, inclusive porque o nosso site é um site totalmente gratuito. São mais de 200 páginas, onde você pode estudar livremente o tempo que você achar necessário. Gostou do vídeo aula? Deixa de se inscrever no nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Para isso você vai clicar nesse link. Esse link te levará a uma página. E nessa página, então, quando você clica em Quero Me Inscrever, o YouTube então lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado e a partir daí, todo momento que eu postar uma nova videoaula, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.